Muito bem, estamos de volta agora sim com o cronômetro aqui do meu lado funcionando, tudo certo. Vamos para o bloco derradeiro da nossa aula de responsabilidade, 2 aulas, né? Espero que você tenha curtido. Aí depois pode fazer contato comigo, pedir simulados de responsabilidade para você treinar em casa, né? E sempre estou às ordens para ajudá-los, tá bem? E depois vamos continuar o estudo, né? As próximas aulas estudaremos lançamento, crédito tributário, até vocês terem toda a matéria comigo, não é? Então, assim, a responsabilidade está em todo o conteúdo programático, todo. Não existe um conteúdo programático que peça tributário que essa matéria não estará lá, e você já tem chance de acertar, tá bem? Os testes. Então, agora vamos fechar muito bem a matéria, nesse último bloco. Artigo 134, você viu que para testes de múltipla escolha, vamos bater na tecla responsabilidade solidária, mas numa prova discursiva você tem que explicar que não se trata de uma solidariedade plena, porque o próprio comando falou aqui em subsidiariedade. O próprio comando aqui trouxe uma ordem de preferência. E agora você vai entender a lógica dessa ordem de preferência. Vamos conhecer os responsáveis do 134? Quem tem dever dizê-lo? Eu reduzi a letra para que tudo coubesse em uma lâmina. Então coloquei as cores, você tem que aprender a legenda. O que está em vermelhinho no começo são os responsáveis. O que está em azul, que fica no fim, são os contribuintes. Então veja, inciso 1º, os pais são responsáveis pelos tributos devidos pelos filhos menores. Então, filho menor, contribuinte, pais, responsáveis. 134, inciso 1º, não é? Então, já sabemos, a incapacidade civil é irrelevante, não é? Então, aqui surgiu na nossa aula a famosa figura do menininho. Então, eu tenho recebido os e-mails de vocês, muitos já estudaram comigo em outros momentos e falam, professor, olha, cadê o menininho? Tal, vocês conhecem bastante o menininho, né? Então, o menininho, ele mora aqui, no 134, inciso 1º. Veja, que é o filho menor, ali é o menininho, filho menor, né? Muito bem. E aí, o que nós temos? Os pais, eles são responsáveis tributários pelo tributo devido pelo filho menor, né? Princípio da isonomia, pecúnia non olet, nós dominamos esse assunto, tá? E isso tem sido cada vez mais comum nos tempos atuais, em razão das rendas, muitas delas vultosas, nós que gostamos de português, vultosas, não me apareça com vultuosa, hein? Nota 0, hein? Pelo amor de Deus, vultosa, de vulto, tá? Pelo amor de Deus. Então, em razão das rendas vultosas desses influencers, né, que são adolescentes, alguns até crianças. E nós sabemos, né, aliás, é algo incrível, surpreendente, que essas crianças, esses adolescentes estão ganhando mais que juiz, promotor, auditor fiscal, desembargador. Então, não é? E às vezes até cifras que são milionárias, né? Milionárias. Então, o que é interessante? Para o fisco, eles são devedores de tributo. São devedores de tributo. Mas a influência tem 10 anos. Não é? 10 anos. E o fisco fala, e daí? A incapacidade civil, ela tem total capacidade tributária. 126, inciso 1º do CTN, estudamos naquela aula. E os pais serão os responsáveis. Ou seja, em primeiro lugar, vai ser cobrado do menor. Se ele não tiver condições, aí a gente vai para cima dos pais. Então agora, ouça o que o professor Sabac está falando. Em primeiro lugar, a gente cobra do menor. Se ele não tiver condições de pagar, se for uma criança, aí os pais serão responsáveis. Isso sou eu que estou falando? Não. Leia aqui no caput. Leia aqui. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte. Por isso que não dá para a gente sustentar uma solidariedade plena. Vocês entenderam? E essa é a verdade. Se o adolescente tiver condições de pagar, ele tem que acertar as contas com o fisco. Agora, se é uma criança, aí os pais serão os responsáveis. Já vi teste com esses dizeres. Aliás, eu creio ter trazido aqui. Deixa eu ver se eu trouxe. Eu acho que está lá no final. Eu queria tanto mostrar esse teste agora. Mas depois eu vou colocá-lo aqui. Tá aqui o teste, Aqui o teste. Que legal, Tá bem depois. Tá bem aqui, Olha lá. Ordem de preferência. Vamos curtir, Por outro lado, deve-se tomar cautela com a ordem de preferência imanente ao 134 do CTN.
tão vocacionada à subsidiariedade, sobretudo se a assertiva em prova de concurso der ênfase àquele aspecto. Note a assertiva considerada errada, incorreta, em prova feita pelo CESP, para o especialista da Anatel em 2014. Ó. Os pais são responsáveis tributários solidários, até aqui a gente consideraria tudo correto, pelas obrigações tributárias do filho menor de idade, até aqui tudo show de bola. Veja agora a contaminação do item. Ainda que este tenha renda própria e capacidade econômica e financeira de pagar as referidas obrigações, aí contaminou o item. Tá? Isso que eu expliquei. Se o filho menor, o contribuinte, isso vai valer para todos os outros incisos lá. Se o filho menor tem condições de pagar, tem condições de gerir as suas obrigações tributárias, você não aplica o 134 primeiro. Ou melhor, aplica o 134 primeiro, mas o fisco vai tratar diretamente com o contribuinte. Não vai chegar a adotar a responsabilidade tributária para os pais. É isso que eu quero dizer. Não é assim, sempre o pai vai ser responsável pelo filho menor. Não, se o filho menor tiver condições, olha que teste maravilhoso do CESP. Tá? Aí é com o filho menor. E isso vale muito para os dias atuais com esses influencers adolescentes, né, que já têm plenas condições aí de acertar a sua vida fiscal. Tá? Bom, voltando aqui, vejam os outros incisos. Tutor e curador, responsáveis. Lá no final, tutelado e curatelado, contribuintes. Inciso terceiro, administrador de bens, responsáveis, né, pelos bens administrados, né, por esses terceiros, que aqui a palavra terceiro é contribuinte. Né? Inciso quarto, inventariante, já estudamos, pelos tributos devidos pelo espólio. Veja como foi importante a gente ter estudado inventariante lá atrás. Né? Se a gente entra aqui nesse artigo, não vai entender nada. O inventariante ele entrou lá naquele assunto da responsabilidade por sucessão mortis-causa. Né? Inciso quinto, síndico e comissário, hoje nós já usamos a terminologia administrador judicial, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário. Muito bem. O que mais? Nós temos que hoje não falamos mais concordatário, falamos a massa falida. Né? Por isso que eu só mantive o azul ali em massa falida. Inciso sexto. Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles em razão do seu ofício. Muito bem. Ótimo, aqui esses colchetes em azul são as pessoas que formalizam os atos nos cartórios, nas serventias, são os contribuintes, os tabeliães são responsáveis. Tá? E o inciso sétimo, que é um caso pouco solicitado, mas pode aparecer, vai demandar o conhecimento de sociedade de pessoas, né? E aí eu trouxe um slide só para isso, os sócios no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Tá? Muito bem. E parágrafo único, o disposto nesse artigo só se aplica em matéria de penalidade as de caráter moratório. Moratório. Por quê? Porque se entende que as penalidades de caráter punitivo não tem sentido. Não tem sentido você transferir para o responsável aqui. Porque o responsável aqui ele tem um dever de zelo com relação ao patrimônio do contribuinte. Veja que toda essa turminha em vermelhinho ó, são os responsáveis. Tem um dever de zelo. O contribuinte ele infringiu uma norma tributária, levou uma multa punitiva, exatamente pelo seu comportamento desidioso. Você vai pegar essa multa e vai mandar para o responsável para quê? Qual que seria o aspecto pedagógico, né? O aspecto de evitar a recalcitrância, a reincidência, transferindo essa multa para o responsável? Por isso que é bastante lógico esse parágrafo único. Ó. Como é dever de zelo, você só vai transferir multa de caráter moratório. E as bancas adoram. Colocam aqui as multas de caráter punitivo. Punitivo não transfere. Então apenas as multas de caráter moratório. Veja que lá no 133, na súmula 554, na responsabilidade por sucessão empresarial, transferiu tudo. Tributo, transferiu multa moratória, transferiu multa punitiva. Pela súmula 544. Mas a história lá é outra. Aqui é história de responsabilidade de terceiros. É dever de zelo, é outra coisa. Então aqui o que transfere é responsabilidade de caráter moratório. Beleza? Bom, agora vamos aos mapas mentais. Vamos lá. Mapa mental para você ler antes da prova é o resuminho, né? Responsabilidade de terceiro, show de bola. O que mais? Classificação. Vamos lá. É responsabilidade por transferência, é responsabilidade de terceiros, é responsabilidade solidária,
Prevalecem questões objetivas, show. Contexto, escolha de pessoas que têm dever de zelo para com o patrimônio do devedor principal. Isso mesmo, tá? Cuidado. Como se verá no próximo slide, a depender da ocorrência ou não do dolo, que é o excesso de poderes ou infração de lei, a responsabilidade será alterada. Exemplo, o tutor age sem dolo. Você continua brincando com o 134, inciso 2º, responsabilidade solidária. Mas se o tutor agir com dolo, não tem sentido mais você aplicar o 134. Você vai ter que cair no 135, inciso 1º, responsabilidade pessoal. Isso vale para todo mundo do 134. Então, olhe para mim. Quando a gente estudou o 134 e aprendeu aquela ordem de preferência, embora apareça o rótulo solidária, que a gente já sabe jogar, todos vocês entenderam a lógica da ordem de preferência. Por que lógica? Se eu sou um responsável, eu tenho um dever de zelo, eu vou responder em primeiro lugar. Eu sou um tutor. Eu vou responder em primeiro lugar. Em primeiro lugar, tem que cobrar do tutelado, para depois cobrar de mim. Se eu sou um inventariante, né? O inciso 4º. O inventariante. Aí eu vou ser cobrado em primeiro lugar? Mas em primeiro lugar tem que cobrar do espólio, para depois cobrar de mim. Mas senão eu nunca gostaria de ser um inventariante e quereria ser. Essa é a ideia. A lógica que eu falei para vocês da ordem de preferência aqui é realmente convincente. Tem que ter ordem de preferência, por ser dever de zelo. Tá, fechou daqui? Fechou. Agora, suponha que esse contribuinte haja com dolo, com fraude, com sonegação fiscal. Mesmo assim, você vai defender a ordem de preferência? De jeito nenhum. Você vai falar, olha, se o contribuinte agiu com dolo, com fraude, com simulação, sonegou tributo, ele tem que responder pessoalmente. Então, eu não estarei mais no 134. Eu lhes apresento o 135, inciso 1º. O inciso 1º faz menção a toda a turminha do 134, quando essa turminha agir com dolo, com fraude ou simulação. Responsabilidade pessoal. Então, você acaba de aprender o jogo do 134 com 135, inciso 1º. O joguinho é assim. 134, responsabilidade solidária, desde que o contribuinte não tenha agido com dolo. 135, inciso 1º, responsabilidade pessoal desse contribuinte, porque ele teria agido com dolo. Então, deixe-me ver o próximo slide. Ó, o próximo slide está aqui, ó. Veja, 135. Leia comigo. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, que é o que nós consideramos condutas dolosas, excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Inciso 1º, as pessoas referidas no artigo anterior. Quais são as pessoas referidas no artigo anterior? Vou voltar os slides para vocês conhecerem. É esse slide aqui para você revisar para o concurso. Todo mundo que está em vermelhinho são as pessoas referidas no artigo anterior. Tudo bem? Legal. Agora, o que nós temos? Nós temos o seguinte, quando nós como tutores, nós como inventariantes, nós como tabeliães, quando que nós vamos exigir a ordem de preferência? Em condições normais, quando não houver conduta dolosa. Agora, quando houver o dolo presente, e dolo aqui, eu até falei dolo do contribuinte e retifico. Quando houver o dolo do responsável, do tutor, o dolo do tabelião, o dolo do inventariante, porque eu havia falado do contribuinte, peço desculpas aqui, tá? No raciocínio. Aqui a responsabilidade vai ser pessoal. Não tem mais como você falar em ordem de preferência. Pessoal de quem? Do tutor, pessoal do inventariante, pessoal do administrador de bens. Então eu quero que você olhe para esse slide e entenda. Você está no 134, ordem de preferência. Por quê? Porque essa turminha em vermelhinho não teria agido com dolo. Se a turminha em vermelhinho tiver agido com dolo, você não estará mais no 134. Você estará onde? No 135, inciso 1º, esse slide esclareceu. Tutor age sem dolo.
134, inciso 2º, responsabilidade solidária. Tutor age com dolo. 135, inciso 1º, responsabilidade pessoal. Eu tenho visto esse tema cair assim, enxurrada nos concursos. Eles pegam uma pessoa do 134, um responsável, e perguntam como que é a responsabilidade tributária dele. De um tutor, de um inventariante, de um tabelião. A resposta tem que ser assim, numa prova oral da magistratura. Excelência, depende. Se o tutor tiver agido sem dolo, eu estarei no 134, inciso 2º, responsabilidade solidária, entre aspas, porque é uma ordem de preferência. Em primeiro lugar tem que ser cobrado o tutelado para depois chegar ao tutor. Entretanto, excelência, se o tutor tiver agido com dolo, com fraude, simulação, sonegação fiscal, e o dolo não se presume, ele tem que ser provado nos autos, né? Nós já estaremos no 135, inciso 1º, responsabilidade pessoal do tutor. Então, respondendo à pergunta, não é de Vossa Excelência, a responsabilidade do tutor pode ser solidária, no 134, ou pessoal, no 135. Agora sim, fechamos aqui bem a matéria, tá? Então, venha comigo ler esse aspecto aqui, ó, mais uma vez, tá? Então, ó, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, inciso 1º, as pessoas referidas no artigo anterior, tá bem? Então, assim, eu estou batendo bastante nessa tecla, me perdoe a insistência, porque, assim, são muitos testes que pedem isso, mas muitos. Esse joguinho do 134 com 135, inciso 1º. Então, antes de você se despedir comigo do 134, eu havia prometido que tem alguns aspectos aqui que eu quero explorar, tá? Quais os aspectos que eu quero explorar? Eu trabalhei com o inciso 7º, tá ali, ó, os sócios em caso de liquidação de sociedade de pessoas. Então eu construí um slide, que é esse daqui, para a gente ler. Então vamos curtir, olha só. Os tributos devidos pelas sociedades de pessoas, quando liquidadas, serão de responsabilidade subsidiária dos sócios, né? A gente aqui, esse subsidiário é o que a gente compreende, embora lá apareça o rótulo solidária. A gente já viu, né? Que mais? Tais sociedades, especialmente mercantis, são aquelas nas quais subsiste responsabilidade subsidiária e ilimitada dos sócios pelas dívidas sociais. Estão praticamente extintas, pois a praxe mercantil adstringe-se à formatação de sociedades em que a responsabilidade do sócio fica limitada ao capital subscrito, claro, desaparecendo com a respectiva integralização. Isso acontece tanto nas SAs quanto nas sociedades limitadas. Muito bem. Assim, a estas sociedades citadas, SAs e limitadas, não se aplica a regra incerta neste inciso, ou seja, a regra inserida. Ademais, há muito o STF já se posiciona entendendo que as sociedades por cota de responsabilidade limitada não são sociedades de pessoas. Por isso que eu fiz questão de explorar esse tema, porque aqui pode dar teste pesadíssimo para vocês. Todavia, os dirigentes de tais sociedades podem ser responsabilizados com fulcro no 135, inciso 3º, para onde nós iremos daqui a pouquinho. Então eu trouxe um teste da PGE do Acre 2017, que foi em cima do inciso 7º. É uma maldade, porque poucos concurseiros sabem o inciso 7º do 134. O que é a sociedade de pessoas? Aí ele tem que puxar o direito empresarial. Como é que fica isso? É limitada? É SA? Então aqui eu misturei e trouxe o teste para vocês. Veja por que esse teste feito pela Fundação do Ministério Público, né, ó, FMP, para a Procuradoria do Acre, né, perceba como ele é bonito, ó. O artigo 134 está correto, tá? Inciso 7º menciona que os sócios são solidariamente responsáveis, perfeitinho, solidariamente responsáveis com o contribuinte em caso de impossibilidade de exigência do tributo dos próprios sócios, no caso de uma liquidação de sociedade de pessoas. Até aqui, show de bola. Agora, olha lá. Sobre isso, o CTN está a referir apenas aos sócios de sociedades de pessoas, cujo tipo societário não
seja o de responsabilidade limitada. Como eu expliquei para vocês, se é sociedade de pessoas, nós que estudamos direito empresarial, não vamos associar nem as SAs, nem as limitadas. Então aqui um teste incrível que requereu as duas matérias, o direito empresarial e o direito tributário, nesse inciso pouco conhecido, que é o inciso 7º do 134, tá bem? Avançando, vamos ver o que nós temos, aqui chegamos, e agora, a partir dele, ó, 135, agora o 135, são pessoalmente responsáveis as pessoas referidas no artigo anterior, já estudamos, que é o joguinho do 134 com 135, o inciso 1º, legal. Agora, o inciso 2º, o que nós temos ali em responsabilidade pessoal? Os mandatários, os prepostos e empregados. Quer reler o artigo? Olha ali o inciso 2º, ó. São pessoalmente responsáveis, mandatário, preposto e empregado. Então olhe para mim um pouquinho, ó. Empregado, mandatário ou preposto que tiver legalmente o dever de pagar o tributo, não é qualquer empregado de uma empresa que tem dever de pagar tributo. A pessoa trabalha no departamento, vamos colocar, no RH, vai ter dever de pagar tributo? Não, geralmente é departamento contábil, departamento financeiro. Então aquele empregado que tem um dever legal de quitar o tributo, legal, para não dizer contratual, não é? Caso ele haja com dolo, com fraude, de repente ele pega o dinheiro da empresa, né? Surrupia o dinheiro, tá bem? E forja guias como se estivessem sido quitadas. Aliás, já veio um concurso contando a história desse jeitinho. Como que vai ser a responsabilidade tributária? Você vai responsabilizar a PJ? Não. Aqui tem que ser responsabilidade pessoal do mandatário, do empregado, porque é ele que agiu criminosamente. Está escrito aqui. Ó. Houve o quê? Houve um excesso de poderes por parte dele, não é? De poderes que estavam contratualmente estabelecidos, não é? Ou a gente pode até chegar a dizer uma infração, aqui a lei também, não é? Ao contrato social, podemos também dizer assim, de modo que a responsabilidade deixa de ser da PJ. A empresa deu dinheiro, ele pegou o dinheiro para si, forjou guia, foi até demitido, o concurso falava, foi demitido por justa causa, tal, em razão do ato criminoso. Como é que vai ser a responsabilidade tributária? Vai ser do empregado. Não adianta querer cobrar o procurador, de repente, não, vou também tentar pegar da pessoa jurídica, mas a pessoa jurídica já pagou. O advogado vai ter que defender a pessoa jurídica impondo a aplicação do 135, inciso 2º. Fala, seu procurador, o senhor está equivocado. Você quer cobrar da pessoa jurídica? Nós já pagamos. O empregado pegou o dinheiro para si, foi demitido. Ele que tem que bancar. Não é responsabilidade pessoal dele. Estamos bem? Legal. Vamos adiante. O que nós temos? E aqui eu trouxe até um teste de concurso. Ó. Mandatários, prepostos e empregados. Até pedi para você ler o 1177, parágrafo único do Código Civil. Lá fala os prepostos, no exercício de suas funções, são pessoalmente responsáveis perante os preponentes, pelos atos culposos e perante terceiros, solidariamente com o preponente pelos atos dolosos. Portanto, não existindo conflito entre as regras citadas, o preposto responde pessoalmente pelos tributos cujos fatos geradores decorreram exclusivamente de excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. O tema foi cobrado lá pela FCC em prova para auditor fiscal do Estado de São Paulo 2009. São provas pesadíssimas, né? Para auditor fiscal, como eu já falei, em tributário. E ainda de modo conjugado, quanto às multas, né? Eu trouxe o 137, inciso 3º, a linha B. A responsabilidade é pessoal do agente quanto às infrações que decorrerem direta e exclusivamente de dolo específico dos mandatários, prepostos e empregados contra seus mandantes, preponentes e empregadores. Teve um teste da OAB, vou deixar para você ler em casa, tal, nesse sentido também. Então a notícia boa é que a gente já venceu o inciso 2º. Agora nós vamos para o inciso 3º. Prevê a responsabilidade pessoal de sócios, embora o termo não tenha sido usado no dispositivo. A doutrina e a jurisprudência entendem que será alcançado apenas o sócio que administra a sociedade com poderes diretivos de gestão. E outro detalhe, o dolo é fundamental. Excesso de poderes ou infração de lei. Então prestem atenção, quem atua na advocacia tributária, muitos de vocês são advogados, né? Mas eu posso falar por mim, nós lidamos diariamente com clientes ou possíveis clientes que passam por isso, né?
O cliente, o empresário, ele, o quê? Ele fica com medo da responsabilidade pessoal, ou seja, existe um débito da pessoa jurídica e ele vem aqui ao escritório perguntar, doutor Sabag, eu poderei perder a minha casa, meu sítio, meu carro, minha moto, meu apartamento de praia, tal. Então, a resposta está aqui nesse slide. Para haver a chamada desconsideração da pessoa jurídica, não é? Ou seja, para que o fisco responsabilize você, empresário, pessoalmente, por dívida tributária da PJ, você tem que estar no inciso 3º do 135 do CTN. Então, eu convido todos vocês à releitura do inciso 3º. Vamos lá, ó. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes do quê? De ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei. Quer dizer, o dolo é fundamental e o dolo está no caput. Agora eu vou para o inciso 3º. Diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de direito privado. Entendam, então nós temos duas condições. A condição do caput, comportamento doloso, criminoso, e a condição do inciso 3º, que vem com palavrinhas que você precisa entender. Diretor, gerente, representante de pessoa jurídica, você viu que não apareceu a palavrinha sócio, significam o quê? Aquelas pessoas no plano gerencial da entidade que têm poder diretivo de gestão. O nome, o crachá não importa. O crachá, se você é gerente, se você é diretor, geralmente são sócios. Geralmente, mas você vê que ninguém está falando sócio aqui. A gente fala entre aspas para vocês entenderem. Então, todos aqueles que conduzirem a sociedade com poderes diretivos de gestão, preenchi o inciso 3º, agora eu vou lá para o caput, e agirem dolosamente, fui lá para o caput, ou com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, poderão ter aplicado a teoria da desconsideração da pessoa jurídica e serem pessoalmente responsabilizados. É o que vocês vão responder numa prova oral. A banca vai falar, doutor, pergunta linda, né? Me fale qual é o sócio que pode pagar a dívida tributária da empresa. Qual é o sócio? Aí você tem que começar assim. Excelência, quando a gente fala em sócio sendo chamado para pagar a dívida tributária da empresa, isso é estudado no direito como aplicação da teoria da desconsideração da pessoa jurídica. No direito tributário, a matéria está no 135, caput e inciso 3º. O caput traz uma condição que é a conduta dolosa. O dolo não se presume, o Estado tem que provar que houve ou excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. Não basta, entretanto, excelência, essa condição, porque o inciso 3º menciona gerente, diretores, e a doutrina e a jurisprudência já interpretaram esse inciso 3º como aquelas pessoas que detêm o comando, o poder diretivo de gestão. Então, respondendo, excelência, quem que vai ser o responsável, o sócio responsável por dívida de PJ? Aquele que agir dolosamente e conduzir a sociedade com poderes diretivos de gestão. Resposta dada, tá bem? Então, dito isso, vamos lá, eu estou correndo porque nós já estamos nos minutos finais. Isso já lemos tudo. Agora temos aqui, já lemos este, ó, prevê a responsabilidade pessoal do sócio, embora o termo não tenha sido utilizado, né? Você viu que não apareceu a palavrinha sócio. A doutrina e a jurisprudência entendem que será alcançado apenas o sócio que administra a sociedade com poderes diretivos de gestão. E outro detalhe, o dolo é fundamental, excesso de poderes ou infração de lei. Mas a simples falta de pagamento, por si só, indica o dolo tradutor da expressão infração à lei, constante do caput de 135? Para o STJ, não. O ato de não pagar é simplesmente mora, podendo ou não representar o dolo. Você viu que o dolo não se presume. Então, o meu cliente que simplesmente não pagou o tributo, isso você não pode falar que é dolo. A Procuradoria já tentou várias vezes. Nada contra a Procuradoria, são excelentes os procuradores, muitos estudaram conosco, foram meus alunos, são excelentes, né? Mas a Procuradoria tem que puxar a brasa para sua sardinha. Assim como eu puxo a brasa para minha sardinha, para defender o meu cliente. Então a Procuradoria veio com a seguinte tese, que data máxima vênia é muito frágil, né? Falando, ó, você não pagou tributo, isso é dolo. Nós, advogados, tivemos que botar os pingos nos is. Falando, não é bem assim. Não pagar tributo é mora. É mora. A mora pode ser dolosa ou não. O STJ aplaudiu, falou, vocês advogados têm razão, a Procuradoria falou bobagem, né?
e vai prevalecer isso na súmula 430. Então, quando o cliente não paga o tributo, veja na pandemia, um monte de gente que não pagou o tributo, é todo mundo criminoso? Todo mundo sonegador? Se nem conseguir abrir a loja? Então, vocês que vão ser juízes, promotores, delegados, procuradores, vocês têm que ter bom senso. Mas o que é isso? Não é? O dolo tem que ser provado pelo Estado. Não é assim, você é criminoso. Não. Então, tudo bem, provou que a Lei 8.137, que vai cair na sua prova, provou que tem a conduta típica, antijurídica, o dolo está provado nos autos, beleza, tem o crime contra a ordem tributária. Não provou, não pode falar em crime, não pode falar em dolo. Então o que acontece? Nós, advogados, construímos essa tese, foi vitoriosa, vai cair no seu concurso a súmula, 430, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio-gerente. É isso, não gera. Esse rótulo solidário não caiu muito bem aqui, mas a gente dá um desconto, né, pro julgador que elaborou a súmula, ou julgadores. O importante da nossa conversa é você saber que a simples falta de pagamento não configura por si só o dolo ensejador para você aplicar a teoria da desconsideração da pessoa jurídica. E agora, para finalizar, você deve estar pensando assim, mas se o fulano não paga, isso não é dolo? O que é dolo? O que é dolo para a procuradoria conseguir atingir o patrimônio pessoal do empresário? Porque os procuradores têm todo o interesse numa execução fiscal, muitas vezes tem o quê? Os honorários sucumbenciais, né? Muitas vezes, não, quase sempre, né? Então, os procuradores têm todo o interesse. Então, quando que eu vou conseguir, professor, como procurador, atingir o patrimônio pessoal do devedor? Então, eu trago aqui os casos retumbantes para vocês. Olha lá, vamos lá. A jurisprudência do STJ tem acolhido como inequívocos exemplos de infração à lei, não é? Ou seja, dolo, inequívoco, o empregador que desconta o IR, IRF ou contribuição previdenciária e não os recolhe ao erário. Você estudou isso comigo na aula anterior, que é caso de substituição tributária. Eu até falava desse exemplo no escritório, quando os empresários chegam aqui, eles retiveram o valor do salário do empregado e não repassaram para o fisco. Eles vão ter um problema criminal gravíssimo, que é um crime de apropriação indébita, e um problema tributário gravíssimo, que é a autorização dada para atingir o patrimônio pessoal deles. Então, se você conhecer alguém que está fazendo isso, né, algum empresário, fala, pelo amor de Deus, você vai ter um problema criminal e um problema tributário. Criminal, apropriação indébita, tributário, o fisco vai atingir o seu patrimônio pessoal. E o outro caso de responsabilidade pessoal, quando tem dissolução irregular da sociedade, claro, deixando débitos tributários pendentes e nenhum patrimônio para garantir seu pagamento, que é a empresa fechar as portas do dia para a noite, né? É a súmula 435. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento de execução fiscal. Então, esses empresários que fecham as portas do dia para a noite, dão no pé, isso é chamado de dissolução irregular de sociedade. Súmula 435 do STJ, eles estão lascados. Por quê? Porque o fisco vai conseguir atingir o patrimônio pessoal deles. Captaram a mensagem? Não é a simples falta de pagamento. Tem que ter casos retumbantes em que o dolo é evidente, como nesses dois últimos casos que eu contei para vocês, tá? Então, dito isso, vocês vão ter testes para treinar. Eu vou deixar para vocês, são vários testes de concurso, tudo bonito para vocês treinarem, tá? Vou deixar como presente. Quem quiser mais testes pode pedir para mim, tá? Que eu tenho mais simulados para vocês treinarem responsabilidade. Olha quantos, ó. O objetivo nem era fazer mesmo na aula, porque a gente terminou aqui em cima do horário. Eu estou até um pouquinho já atrasado não, adiantado no horário. E aí o nosso muito obrigado, não é? Estude mais, estude sempre, o nosso lema. Quem quiser mais simulados pode mandar aí um e-mail para o material@professorsabag.com.br. Legal. O nosso livro, Manual de Tributário, aquele azulzinho no centro, Manual de Português Jurídico, aquele verdinho. E com isso, meus queridos, fechamos então a nossa matéria responsabilidade, tá bem? Muito obrigado, tá? Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.